Números capítulo 1. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça, com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel, tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, do filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os eleitos da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês, e declararam a sua descendência segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto do Sinai. E os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Issacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Issacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais,
todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Aser, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Aser eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados eram 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão, e quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão, e o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo os seus exércitos. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números, capítulo 2. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: cada filho de Israel armará sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação armarão suas tendas. E do lado do oriente, ao lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles eram 64.600. E da tribo de Issacar acampará próximo a ele. E Natanael, o filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos, e eles marcharam primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 46.500. E ao lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será
Eliasaf, filho de Deuel, e o seu exército, e os que foram contados deles, eram 45.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos, e esses marcharam na segunda fila. E a seguir partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas no meio do acampamento. Da mesma maneira como acamparam, também marcharam, cada homem em seu lugar segundo suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés, o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Pedazur. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gibeone. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 35.400. E todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará no lado norte, ao lado dos seus exércitos, e o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 62.700. E ao seu lado acampará a tribo de Aser, e o capitão dos filhos de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Aira, filho de Enã. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharam na última fila com as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos segundo seus exércitos eram 603.550. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim acamparam ao lado de suas bandeiras. E assim marcharam, cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Números, capítulo 3. Estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar ministraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo, e cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação para fazer o serviço do tabernáculo. E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel, para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. E nomearás Arão e a seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque meus são todos os primogênitos, porque no dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais,
e serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contarás todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês. E Moisés os contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. E estes eram os filhos de Levi por seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate por suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari por suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de idade igual e superior a 1 mês de idade, os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, no lado do ocidente. E o capitão da casa do pai dos Gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina para a porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparam do lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E eles deverão cuidar da arca e da mesa e do castiçal e dos altares e dos utensílios do santuário com que servem, e a cortina e todo o serviço. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitães dos levitas, e superior dos que terão cuidado do santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Muzitas. Estas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. E eles acamparam do lado norte do tabernáculo. E sob a custódia do cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e as bases, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço, e as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo do lado oriente, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que Moisés e Arão contaram, por ordem do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: Conta todos os primogênitos dos filhos de Israel com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes, e tomarás os levitas para mim. Eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos pelos números de nomes, com idade igual ou superior a 1 mês, dos que foram contados, somaram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma os levitas no lugar de todos os primogênitos
entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar do gado de Israel. E os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. E para aqueles que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, tomarás por cabeça 5 shekels, segundo o shekel do santuário tomarás. O shekel é 20 geras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual o número deles será resgatado. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Ele tomou o dinheiro, 1.365 shekels, segundo o shekel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés.